A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a quarta lição do segundo trimestre da EBD, cujo título é Jesus, o Pão da Vida. Baseado em sólida fundamentação bíblica, apresentaremos uma reflexão cristocêntrica sobre a identidade de Jesus como um alimento espiritual essencial para a humanidade, enfatizando a significação espiritual do milagre da multiplicação dos pães e peixes e a mensagem teológica que o Evangelho de João apresenta sobre a pessoa de Jesus. Preparados? Vamos em frente então. No primeiro tópico abordaremos o milagre da multiplicação dos pães e peixes, destacando-o como um sinal que transcende o ato físico de alimentar. O evangelista João registra: "E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quantos eles queriam." João 6,11. Jesus revela não apenas compaixão, mas também seu domínio sobre os elementos da criação, como o próprio Criador. O milagre realizado tem um propósito pedagógico: apontar para a suficiência de Cristo em meio à escassez. Todavia, a multidão, fascinada pelos sinais visíveis, busca Jesus por motivações terrenas. E isso é evidenciado quando Jesus os confronta. Na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes." João 6,26. Assim, somos questionados sobre a natureza do interesse humano por Jesus, se por fé genuína ou por benefícios passageiros. O Evangelho não deve ser reduzido a um sistema de provisão material, mas à revelação do Cristo como sustentador da vida eterna. O segundo tópico evidencia o contraste entre a superficialidade da fé e a necessidade de amadurecimento da fé dos discípulos. O versículo "E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos", em João 6,3, é interpretado como um gesto de ensino e intimidade, em que Jesus retira-se para preparar espiritualmente os seus. Tal atitude é indicativa de um momento de preparo para um ensino mais profundo que estava por vir. O desafio apresentado aos discípulos, dar-se a comer à multidão, é uma prova de fé. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para estes comerem?" João 6,5. O desafio da fé se manifesta na reação de Filipe diante da multidão faminta. 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. João 6,7. Jesus sabia o que iria fazer, mas provoca nos discípulos um exercício de confiança. A lição que se extrai é que a provisão de Deus não é limitada pelos recursos humanos. A entrega do menino com 5 pães e 2 peixes torna-se o símbolo da entrega total a Deus, que multiplica o pouco quando é entregue com fé. No derradeiro tópico, aprofundaremos o sentido teológico da autodeclaração de Jesus: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede." João 6,35. A comparação com o maná do deserto em Êxodo 16 serve como pano de fundo para a revelação do verdadeiro pão celestial. Ao perceber que a multidão o procurava apenas por terem sido alimentados, Jesus confronta suas intenções. Na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes de pão que vos saciastes." João 6,26. Jesus redireciona o foco da multidão da comida perecível para o alimento eterno. O pão que desceu do céu é Ele próprio, e comer deste pão significa crer nele, receber sua vida e viver em comunhão contínua com a sua pessoa. "Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra." João 6, 49 e 50. Comer o pão, portanto, é mais do que uma metáfora. É um chamado à fé, à intimidade e à aceitação do sacrifício de Cristo. "Quem comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo." João 6,51. Enfatizam os que muito rejeitaram esse ensino por dificuldade espiritual, revelando que o verdadeiro discipulado exige discernimento e entrega.
Encerramos esse vídeo destacando que Jesus não veio apenas para satisfazer necessidades temporais, mas para oferecer a vida eterna como pão verdadeiro do céu. A fé que Jesus espera de seus seguidores não se limita à admiração por milagres, mas exige uma entrega que reconheça sua autoridade divina e sua missão redentora. O discurso do pão da vida é um divisor de águas. Muitos abandonam Jesus após suas palavras, mas os verdadeiros discípulos permanecem. Como Pedro confessa: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. A lição ricamente fundamentada no Evangelho de João te conduzirá a uma reflexão profunda sobre a centralidade de Cristo como alimento da alma e única esperança de salvação, chamando a igreja a uma fé madura, desapegada do imediatismo e centrada na revelação plena do Filho de Deus. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa quarta lição do segundo trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.